E a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar sobre as características de uma evangelização bíblica, partindo do princípio de que não queremos cultuar a Deus de todo jeito, de qualquer maneira. Este encontro não pretende exaurir o assunto, longe de nós essa pretensão, mas o objetivo é exortar os irmãos para refletirem sobre a magnitude dele. Como toda reflexão, o problema surge quando nos inquietamos com algo. O ponto de partida foi uma pergunta que me sobreveio. É cabível ao cristão questionar a forma do culto prestado ao Senhor pelos cristãos? Daí decorreu um aprofundamento sem fim na análise de que a Escritura nos ensina sobre o assunto. Mas essa não é, com certeza, a última abordagem, possivelmente o início de muitas, para a honra e a glória do Senhor Deus. Então eu quero partir de uma pergunta para explicar sobre as características de uma evangelização bíblica. Por que ou para que vivemos? Ou para quem vivemos? A resposta para nós que cremos em Deus é muito objetiva e muito simples. Nós vivemos para glorificar a Deus. E por que devemos glorificar a Deus? Agora eu vou me valer de um artigo escrito pelo reverendo Heber Scheiblich, no dia 21 de junho de 2013, cujo site na internet eu transcrevo, e vocês podem procurar, porque devemos glorificar a Deus. Eu acho que aqui ele sintetiza muito bem porque devemos glorificar a Deus. A palavra glória, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, significa esplendor, dignidade, majestade, brilho e exaltação. Essa palavra aparece nas Escrituras Sagradas aproximadamente 430 vezes, sendo que na maioria das vezes é usada para honrar e exaltar a majestade de Deus. O Salmo 96, versículo 6 diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Neste sentido, somente Deus deve ser glorificado. A Bíblia ensina algumas razões por que somente Deus deve ser glorificado. Primeiro, porque Ele é o único Deus. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 27. Em Isaías 42, versículo 8, sendo Deus o único Deus, ele não divide sua glória com ninguém, ele diz assim, profeta Isaías, profetizando, falando a palavra de Deus, por Deus: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse seria um primeiro motivo, porque Deus é o único Deus. O segundo, porque Ele é o Criador de toda a criação. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Sendo Deus o único Criador, Ele é merecedor de toda adoração. Então, em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo nos ensina: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus é o único Deus, Deus é o Criador de toda a criação. E um terceiro motivo para glorificar a Deus, porque Deus é, além de Criador, Ele é o sustentador de toda a criação.
Em Hebreus 1:3 diz assim: Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, que pela palavra do seu poder. Deus deve ser adorado porque ele não apenas criou todas as coisas, mas também porque ele sustenta todas as coisas. Um quarto motivo seria porque Deus nos salvou para a sua glória. Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu, salvou gratuitamente no amado Jesus. A salvação deve ser compreendida como Deus restaurando o propósito original para o qual ele criou o homem, sua glória. Ter a vida eterna é ser salvo para viver para a glória de Deus. Então todo homem e toda mulher precisam glorificar a Deus. A fé, o amor, a obediência, a lealdade, a conduta e a vida, todos esses devem glorificar a Deus. Se houver algo em você que não glorifique a Deus, então não haverá algo em você que glorifique bem a Deus. Se você dividir sua vida em departamentos e deixar que só alguns louvem a Deus enquanto outros não o fazem, é porque você não está glorificando a Deus como deveria. Então ele encerra, esse autor, ele escreve o texto dele dizendo assim, fazendo a transcrição de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, então aí já podemos entender que vivemos para glorificar a Deus e porque devemos glorificar a Deus. Mas uma segunda pergunta deve ser feita. Como glorificamos a Deus? Como glorificamos? Cultuando-o. Afinal, glorificar é adorar, cultuar, prestar culto. Jesus nos ensinou quando da tentação do deserto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus, Evangelho de Mateus 4, versículo 10, segunda parte. Já no Velho Testamento, em Deuteronômio 6:13, a gente aprende que o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, ou seja, cultuar significa prestar serviço a Deus e pelo seu nome jurarás. Então, para o cristão, aquele que crê em Jesus, aquele que se converteu a Jesus, cultuar é mais do que um aspecto da vida, mas, podemos dizer assim, um estilo de vida, de modo que não vivemos o culto de forma departamentalizada, ou seja, vivemos para Deus na inteireza, na integralidade da nossa vida. Na prática, precisamos saber como é cultuar, como é viver esse chamado estilo de vida. Bem, cultuamos a Deus em todos os momentos da nossa jornada. Quando acordamos, quando tomamos café, quando estamos na academia, quando caminhamos, quando assistimos TV, quando trabalhamos, quando estudamos, quando conversamos, quando tomamos banho, quando pregamos a palavra, quando fazemos amor, quando dormimos, etc. Esse é, por assim dizer, o culto de modo abrangente. Mas também cultuamos a Deus de maneira mais específica, dirigida, reverencial, solene. Não que das outras vezes não seja reverencial ou solene, mas aqui com um propósito mais específico, quando nos encontramos nas congregações. O chamado culto público, culto bíblico público. Como ensina Augusto Nicodemos, e aqui eu me valo dessa citação, a diferença é que nem tudo que fazemos no culto da congregação podemos fazer no culto fora dele e vice-versa. Por exemplo, diz o homem de Deus, podemos cultuar Jesus plantando bananeira, mas não devemos plantar bananeira na congregação para cultuar. O problema é que os cultos modernos estão distanciados do culto bíblico, se parecendo mais com shows,
e circos gospels. São os cultos antropocêntricos voltados para o homem. De modo que é preciso uma volta ao genuíno culto bíblico. Assunto polêmico de que não vamos tratar aqui, mas que deixaremos apenas algumas impressões para reflexão. E nada do que eu vou dizer tem cunho novidadeiro. No Velho Testamento podemos extrair como era o culto a Deus. A adoração era prescrita, era controlada, era uma adoração, um culto litúrgico com as suas regras. Hoje nós sabemos que somos uma geração centralizada no homem, como eu tinha falado, uma geração que observa os seus próprios umbigos, que observa os seus próprios quereres, os seus próprios desejos. É uma geração antropocêntrica. Temos que o entretenimento, a distração, não se podem tornar o centro do nosso culto. O nosso desejo por santidade deve ser muito maior, deve ser imenso, bem maior que o nosso querer, a nossa ânsia por a felicidade terrena. O culto pode e deve ser agradável a todos, aos cristãos, às pessoas que vão cultuar a Deus, mas esse culto deve seguir a base no que a Bíblia nos apresenta e não no grau de satisfação que queremos buscar e alcançar. Então, o Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. O grande problema em relação ao culto no Novo Testamento é que não existe uma fórmula a ser seguida. Não existe um receituário de como deve ser o culto. Ademais, a palavra culto somente aparece 2 vezes no Novo Testamento, como nós vimos lá em Mateus 4:10, e nós também podemos ver aqui em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E hoje, 20 séculos depois do primeiro século da igreja primitiva, temos o culto como algo produzido numa grande escala industrial, certo? Que tem como objetivo a satisfação daqueles que querem consumir. Obviamente, isso não é o culto público como deveria ser, isso não é, de forma alguma, o culto bíblico. De modo que sabemos pela história que houve a tentativa de aproximar os crentes do que seria realmente o culto bíblico. Por exemplo, os puritanos são aqueles crentes que mais se aproximavam dessa busca, porque eles se angustiavam em cumprir as Escrituras, ser fiéis a Deus. Então vamos falar aqui que existe o princípio regular do culto, ou princípio regulador da adoração, que resulta da interpretação de como os calvinistas relacionam o culto e o segundo mandamento, de modo que somente Deus deve ser adorado na forma ou da forma que Ele mesmo estabeleceu por meio da sua palavra. O segundo mandamento é este: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, diz o Senhor Deus. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Sobre o assunto,
Eu trago aqui excertos da tese exposta por Benjamin Marinho de Souza, aqui eu peço licença, no Seminário Teológico Presbiteriano Ashbel Green Simonton, curso de teologia, traçando sobre o princípio regular do culto. Lá existe a tese, que está transcrita na internet e se pode acessar. E lá temos também o site. E ele diz assim: a Confissão de Westminster, no capítulo 21, seção 1, trata especificamente de como devemos prestar um culto aceitável a Deus. Nota-se sumariamente que as escrituras sagradas são as bases aferidoras e normativas da maneira correta para que um culto seja aceitável a Deus. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todas e a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus, aliás, o único Deus, é instituído por Ele mesmo. Pensem bem nisso, é instituído por Ele mesmo. E tão limitado pela sua vontade revelada, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que não deve ser adorado segundo as imaginações e as invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então aí podemos verificar a Confissão de Westminster em 1647, que serve de modelo. Assim, segundo o autor citado, o culto está sob a suficiência e a autoridade das Escrituras. Os homens teimam em viver as suas vidas não levando em consideração a Escritura, porque os homens querem, através das suas invencionices, pelas suas vontades de querer se realizar por si próprios e ter poder e autoridade própria, sem a intervenção do Espírito Santo, querem fazer o que eles querem fazer. Nós, homens, somos assim. A nossa natureza, não esqueçamos, é a natureza pecaminosa. Concluo para dizer que devemos estudar, refletir, nos aproximar deste assunto para poder nos posicionar em relação ao comportamento das igrejas atuais. Por isso que eu comecei perguntando se era, vamos dizer, seria lícito, nós refletirmos sobre o agir, o atuar das congregações nos dias modernos, ou simplesmente cruzarmos os braços, aceitarmos como são feitas as coisas. Claro e evidente que não estamos aqui para polemizar ou para trazer contendas. Pelo contrário, estamos buscando o cumprimento daquilo que Deus nos revelou na sua Sagrada Escritura, na sua palavra. Assim como foi feito na Reforma Protestante, a gente sabe disso, que foi uma reflexão feita com forma profunda para poder fazer com que a igreja voltasse a ser a igreja genuína de Cristo. E aí vamos concluir, porque o nosso propósito mesmo é as características da evangelização. E a evangelização, que é o que nos interessa mais de perto, indiscutivelmente, evangelizar é cultuar a Deus, obedecer a Deus, cumprir o que Jesus nos determinou. Vimos lá em Marcos 16:15, quando Jesus nos ensina e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Assim como para o culto, também devemos indagar acerca da evangelização bíblica. Em outras palavras, qual a maneira correta de evangelizar? Devemos buscar a resposta nas Escrituras. Então aí nós findamos com as características da evangelização, para a honra e glória do Senhor. De tudo que foi examinado, tenho que duas características podem ser relacionadas entre o culto bíblico, propriamente dito, e a evangelização, forma também de cultuar a Deus. A primeira, simplicidade. Simplicidade. Como estamos afastados dela.
investiguemos alguns tópicos da igreja primitiva para verificar essa característica, porque, como nós dissemos, tudo provém da Bíblia, da Palavra Santa. Então vamos começar com Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. De modo que os cristãos, quando evangelizam, devem ser testemunhas de Jesus, ou seja, não pregam doutrina, ou seja, as lições dos doutores, mas simplesmente relatam o fato de que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou, para que todos aqueles que nele creem sejam salvos. Viram aí a simplicidade? Não há penduricalhos, não há performance, não há invencionices, não há acréscimos de materialidade. Apenas o relato da palavra, o poder da palavra. Avancemos. Atos 5:42. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam os discípulos de Jesus de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja que simplicidade. Não há adereço nenhum. Não há aqui um somatório de coisas. Se entrega a palavra, prega-se o evangelho, prega-se a palavra. E Atos 8, 4, 5. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o Cristo, ou a Cristo. Temos também, e aí eu peço que vocês, irmãos, eu não vou ler, mas vocês vejam lá aquilo que se chama o Evangelho puro, que é exatamente pregado por Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 34 a 43. Nós temos também, irmãos, estamos concluindo, nós temos, por exemplo, também o testemunho de Paulo em Antioquia, que vocês podem ler, Atos 13, 29 a 32. E vocês podem ler também quando Paulo, em Atenas, o seu célebre discurso no meio do Areópago, ele falou sobre o Deus desconhecido. Aí vocês vejam lá em Atos 17, 22 e 24. Eu não vou citar esses textos, porque senão o vídeo já está muito longo, vai ficar demasiadamente longo. Mas que entendam porque eu estou falando de simplicidade como uma das características do Evangelho. Paulo ali pregou a palavra, relatou com a maior simplicidade possível. E finalmente, para encerrar essa característica, eu quero ler Atos 20, 20, que diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la, ensinar, essas coisas publicamente e também de casa em casa. Então encerra assim essa primeira característica da simplicidade. Então eu quero, quanto a isso aí, dizer, quando houver pregações do Evangelho, levar o Evangelho de casa em casa, nas ruas, nas praças, que sejamos simples, que apenas relatemos a história, o Evangelho de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus morreu na cruz, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e pela graça nos salvou para a eternidade. Esse é o poder da palavra. E em segundo lugar, também uma característica da evangelização é a fidelidade. Não adianta sermos simples se não formos fiéis. Os cristãos eram perseguidos, mas não abriam mão da sua fé. E hoje, vamos ver Atos 4, 29, que diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças
de Herodes e Pôncio Pilatos, gentil e gente de Israel. O Senhor olha para as suas ameaças, desse pessoal todo aí, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha a fidelidade, intrepidez, coragem, audácia, amor. Isso aí é fidelidade. Fides, fé, amor. Encerrando, vocês verificaram que, irmãos e irmãs, verificaram que por meio do exercício dessas características tão simples, simplicidade e fidelidade, é como podemos e devemos evangelizar. Ou seja, evangelizar não é falar uma doutrina, não é complexizar o momento de encontro com Deus, com Jesus. Pelo contrário, é testemunhar, é relatar. Com a simplicidade e a fidelidade podemos sim glorificar a Deus, porque caminhamos na santidade e não na religiosidade. Então, finalizando aqui, eu quero exortar e dizer que devemos tomar muito cuidado nesses processos de evangelização, quando nós vimos aí as pessoas festejarem como se fosse festa do mundo, ou seja, as pessoas ficam incluindo coisas, adereços, performances, para fazer com que isso atraia o povo aos pés de Jesus. Mas como nós cremos que é a palavra de Jesus que verdadeiramente provoca a metanoia, a mudança de mente, e com isso faz o verdadeiro epistrefo, que seja a mudança da rota, aí nós concluímos sim que a simplicidade e a fidelidade a Deus nos capacita através do Espírito Santo a fazer o que Deus quer que façamos, um evangelismo bíblico, assim como a Escritura nos revela. Muito obrigado pela paciência, que façamos essa reflexão, que Deus nos guie, segurando pelas nossas mãos, fazendo com que nós nos rendamos à sua glória, à glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.